tentam me afastar de ti. Lutar, penso não vou conseguir, mas existe uma promessa que me faz enxergar, mesmo quando só a pranto em meu olhar. O meu Deus é de aliança e nunca faltará. Minha parte é nele crer, descansar. Melhor de Deus é pra mim, melhor de Deus vou viver, melhor de Deus o Pai separou pra mim, trazendo meu novo sorrir. Melhor de Deus lá na cruz, melhor de Deus foi Jesus. Melhor de Deus o Pai separou pra mim. Hoje vivo as promessas do céu. Melhor de Deus. Mas existe uma promessa que me faz enxergar, mesmo quando só há pranto em meu olhar. O meu Deus é de aliança e nunca faltará. Minha parte é nele crer, descansar. Melhor de Deus é pra mim, melhor de Deus vou viver, melhor de Deus o Pai separou pra mim, trazendo meu novo sorrir. Melhor de Deus lá na cruz, melhor de Deus foi Jesus. Melhor de Deus o Pai separou pra mim. Hoje vivo as promessas do céu. Melhor de Deus é pra mim, melhor de Deus vou viver, melhor de Deus o Pai separou pra mim, trazendo meu novo sorrir. Melhor de Deus lá na cruz, melhor de Deus foi Jesus. Melhor de Deus o Pai separou pra mim. Hoje vivo as promessas do Muito boa tarde a você que nos acompanha agora neste momento, nesta tarde maravilhosa de terça-feira. São 15 horas e 6 minutos, está iniciando mais um encontro Missão Desafio em Ação, nosso programa semanal, onde você, juntamente comigo, fica antenado e aprende. Nós temos um tempo precioso de compartilhamento e de aprendizado sobre a obra missionária e sobre tudo aquilo que Deus tem realizado no Brasil e nas nações. Eu sou o missionário Vitor Soares e é um prazer estarmos juntos nessa tarde, onde vamos estar passando tempos preciosos, momentos ímpares,
na presença do Espírito Santo e do nosso Senhor Jesus. Então eu quero convidar você para ficar à vontade, para ir se conectando, ir interagindo conosco em nossas redes sociais e esteja antenado, porque hoje é uma tarde especial no nosso programa. Hoje dá início, aqui neste momento, ao nosso novo tópico no programa Missão Desafio em Ação. A nossa nova série que vai estar sendo reproduzida sobre os continentes do mundo, nos quais nós, enquanto junta missionária, enquanto órgão missionário da nossa denominação, temos trabalhos. Então, irmão Vitor, como vai funcionar este novo modelo, esses episódios semanais que nós vamos estar disponibilizando aqui todas as semanas? Bom, todos os meses nós vamos estar falando de um continente diferente, no qual nós, enquanto Missão Desafio, temos trabalhos em qualquer lugar. Então teremos uma semana temática falando apenas sobre o continente africano, falaremos sobre o continente americano, sobre o continente europeu, o continente asiático. E a cada programa nós teremos 3 capítulos distribuídos ao longo deste mês temático. Então, por exemplo, iniciaremos hoje com um continente. Nesta semana daremos uma introdução histórica ao contexto deste continente. Na semana que vem nós vamos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento. Vamos falar um pouco sobre os países específicos nos quais a Missão Desafio desempenha seus trabalhos. E na terceira semana de cada continente nós vamos estar trazendo aqui pela primeira vez convidados especiais, líderes, missionários, pastores, pessoas de cada continente que vão estar compartilhando conosco experiências sobre a obra missionária, sobre suas trajetórias de vida e sobre aquilo que Deus tem realizado em cada um desses respectivos lugares. Então não perca essa semana. Hoje estamos dando início ao primeiro capítulo desta nossa nova etapa aqui no Missão Desafio em Ação. E hoje temos um programa especial. Hoje iniciamos a nossa série temática falando desse que é um continente muito conhecido e que em termos de denominação nós temos bastante expressão e relevância. Na semana de hoje, no programa de hoje, nós iniciamos com o tema África, neste nosso programa, e vamos estar falando hoje sobre as particularidades deste continente e deste lugar, desta região. Então, queridos, a primeira coisa que precisamos pensar quando falamos sobre África é a seguinte: muitas vezes, quando dizemos esta palavra, todas as pessoas normalmente já têm um conceito fixo do que é a África. Obviamente, a maioria das pessoas, se não todas, vão associar a África com pessoas de tonalidade de pele negra, vão associar a África aos grandes predadores da natureza, leões, rinocerontes, girafas, leopardos e tantos outros animais, vão associar a África a um clima seco, vão associar a África a talvez danças tribais, costumes, culturas diferentes. Alguns, em alguns lugares do Brasil, vão associar a África à nossa origem ancestral, à escravidão, à musicalidade muito forte em alguns estados do Brasil, como a Bahia, e outros locais de influência africana muito presentes, até como o Rio de Janeiro no nosso país. Mas eu quero convidar você a, nesta tarde, neste dia de hoje, olhar para esse continente talvez sob uma ótica que você nunca observou antes. Eu quero levar você a conhecer um pouco as raízes históricas do continente africano. Nós vamos, neste dia, aprender um pouco mais sobre as origens de cada lugar, as divisões que existem dentro do continente africano, como foi que a civilização foi implementada naquele local e quais os impactos que isso gerou para a obra missionária no passado e no presente. Hoje será o primeiro capítulo dessa série sobre África. Semana que vem teremos o segundo falando sobre os países específicos nos quais temos trabalhos. E na outra semana, na nossa terceira semana, teremos uma entrevista maravilhosa com um dos líderes deste continente. Você não pode perder. Então, falando-se sobre África, você sabia que assim como o Brasil, a África também possui divisões? Vale lembrar que a África, ao contrário do que muitas pessoas talvez pensam, ela não é um país, ela é um continente, assim como a nossa América. E embora isso possa parecer muito simples, durante muito tempo na história da humanidade não foi assim que a África foi encarada. A África já foi vista, tanto pelos americanos quanto pelos europeus, como um país único,
que foi desconsiderado em suas divisões internas, em suas estruturas próprias de cada lugar. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso hoje. Então, quando olhamos para isto, para o mapa da África, qual a primeira coisa que você vê? Vai estar aparecendo aí para você este mapa deste continente imenso, o terceiro maior continente do planeta Terra em extensão territorial. E a África é formada por 50 países, divididos maiormente em duas grandes regiões. A primeira grande região na qual a África é dividida, ela vai se chamar a África do Norte. E a sua principal característica é que nela está contida a maior parte deste que talvez seja o cenário mais conhecido do continente africano. Nos países do norte da África, ali do Marrocos até o Egito, nós temos essa porção do continente que vai compreender a maior parte daquele que é o maior deserto do mundo, o deserto do Saara. Então, por isso, ela é chamada a África do Norte. Esta porção também é chamada durante muito tempo, em algumas denominações, como África Branca, porque durante muitos séculos da sua história, ela teve influência dos povos europeus durante muito tempo. Abaixo desses países, nós temos a segunda grande região africana, que é a África chamada de subsaariana. Sub quer dizer abaixo e saariana porque ela está abaixo da linha do deserto do Saara. Nesta região existem os climas e as regiões conhecidas como o Sahel africano e também as regiões das savanas, dos pântanos e das florestas da África. Se você não sabia, a África também possui regiões de florestas abundantes também, embora sua maior extensão seja de savanas e de pântanos. E esta área que está aparecendo para você, que na vida real não é uma linha reta, é a área que chamamos de Sahel africano. Ele está situado como clima entre a sequidão extrema do deserto e a área quente abundantemente das savanas. Ele é uma espécie de faixa de transição que se situa aproximadamente aonde este retângulo está aparecendo para você na sua tela. Será que você já tinha parado para ver a África sob essa perspectiva? Será que você sabia que este continente se divide nessas regiões? Assim como nós aqui no Brasil temos grandes regiões no nosso país, região norte, sudeste, sul, centro-oeste, nordeste, na África nós também temos a África do Norte, a África Central, a parte da África que chamamos de setentrional, a África Sul, e assim vai. É um continente gigantesco, irmãos. E o interessante ao pensarmos nesse continente é que o primeiro conceito que temos da África é que ela é homogênea, ou seja, ela é um continente que não possui divisões internas. Parece que quando falamos de África, a África do Sul, a Gana, a Moçambique, são todos locais que são iguais, porque estão no mesmo lugar. Quando falamos África, geralmente colocamos em um coletivo todas as diferentes culturas que existem ali. Mas assim como a América não é igual, a África muito menos. Na verdade, se vamos analisar as diferenças étnicas e linguísticas dentro da África, vamos ver que o país tem muito mais variedade até do que a nossa América conhecida. Será que você já tinha parado para pensar sobre o continente africano com esse olhar? Esse olhar que valoriza a diversidade daquele lugar? Ao contrário do que hoje a grande mídia tenta passar para nós, que é aquela visão estereotipada sobre o continente africano. Você sabia que existem cidades na África onde há predominância de pessoas de pele clara, olhos azuis e cabelos loiros? Talvez você não parou para pensar sobre o continente com esta perspectiva. É sobre isso que queremos falar um pouco hoje, sobre esta diferença, sobre essas questões inerentes a esse continente. E eu quero mostrar para você que, apesar de termos uma história muito comum falando sobre a África, o tema africano ser falado com tanta frequência em nosso mundo e principalmente em nossas temáticas missionárias, a África ela tem características únicas. E essas características, eu quero te convidar a pensar sobre elas um pouco. Algumas delas vão estar aparecendo para você. A África é composta de 50 países. São países que são formados por nações diferentes.
A África ela tem histórias diferentes em cada um dos seus respectivos lugares. A África é um lugar formado por culturas diferentes, cosmovisões diferentes que existem dentro deste continente tão vasto. Uma cosmovisão, para você que talvez não está familiarizado com o termo, uma cosmovisão é uma visão da origem do universo. É uma visão que vai te dizer, que toca na tua mente para explicar como o mundo funciona. Por exemplo, existem locais na África e na América Central, na América Latina, no qual se crê que grandes animais governam a passagem desse mundo para o outro. No Equador, há comunidades indígenas, para que você tenha uma noção, que acreditam que quando você morre, você tem um grande obstáculo para ser enfrentado, para que você possa alcançar a vida eterna. E esse obstáculo, na visão indígena daquele lugar, é saltar a grande jiboia. É uma serpente, obviamente, muito comum na região da selva equatoriana, mas a visão de mundo deles, a cosmovisão deles após a morte é essa. Quando você morre, você precisa saltar esta serpente. Se você consegue, você alcança a vida eterna. Se você não consegue, você cai naquilo que seria para eles o inferno. E a África tem, em cada uma das suas regiões, cosmovisões diferentes, histórias diferentes, mitologias diferentes, aspectos diferentes, visões de mundo diferentes. Em 1890, na Inglaterra houve uma expansão colonialista muito forte. Nós vamos ver mais adiante, durante este programa, que a Inglaterra teve muita influência no tráfico negreiro na África. E houve uma história na vida real, isso aconteceu, de uma menina africana que foi raptada do seu vilarejo e foi levada até a Inglaterra para ser escrava. Ela cresce, se torna uma estudiosa, consegue sua fuga na Inglaterra e retorna para a África, e dessa moça, da sua trajetória de vida, de todos os relatos feitos de cada uma das etapas passadas por ela relacionadas à escravidão, foi compilado o primeiro documento escrito sobre a escravidão africana na Inglaterra. Esse documento, este livro, ficou conhecido em inglês como The Book of Negroes, ou O Livro dos Negros, em tradução no português. Esta história foi contada em uma série também, que leva esse nome. E é impressionante pensarmos que em um dos capítulos desta série, em uma das trajetórias da biografia desta moça, que se chamava Aminata, em uma das biografias dela, ela escreve dizendo que no momento que ela era levada de um navio da África para a Inglaterra, ela convivia ali com pessoas que falavam diversas etnias naquele navio. Era uma viagem de meses que se fazia em alto mar, e durante aqueles meses, aquelas pessoas eram colocadas em condições desumanas, e eram pessoas de diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes costumes. E é impressionante pensarmos nesta variedade, que pouco a pouco foi sendo renegada, ignorada, e que chegou até nós hoje com este conceito de que a África é apenas isso, África. É um único ponto, é uma única cultura, é uma única característica. E aos olhos de Deus isso não é verdade. Se olharmos a própria condição humana na criação, nós vamos perceber que Deus ele nos dota de características, trejeitos e personalidades únicos. Ninguém é igual a ninguém. Somos iguais apenas naquilo que a Bíblia determina que somos iguais, que é a realidade da enfermidade do pecado em nossas almas. Nisto somos todos iguais. Mas nas características de cada um, não somos. E não é diferente com este continente riquíssimo, de uma história riquíssima, de uma cultura impressionantemente rica, que vamos estar falando nesta tarde, ao longo destes encontros. Então eu quero desafiar você a porventura, se você teve até então, até aqui, até este momento, uma visão de que a cultura africana é apenas uma, de que talvez missões na África é apenas isso, um tipo de trabalho, eu queria desafiar você a pensar novamente.
Missões na África é feito de forma diferente. Se fazem missões diferentes na Mauritânia do que em Burkina Faso. A obra missionária é realizada com diferentes ferramentas em Angola e Moçambique. É feito um trabalho totalmente distinto no Egito e no Sudão. Então, eu quero te convidar a estar presente conosco, com o coração aberto, para que o Espírito Santo esteja agindo no teu interior e abrindo os teus horizontes para que você entenda as peculiaridades e as singularidades das pessoas que estão neste lugar. Talvez você nunca visite este continente com seus pés. Talvez você nunca cruze a barreira deste oceano fisicamente falando. Mas com certeza, o primordial é que você tenha no teu coração a disposição e a convicção de que o Espírito Santo, através das suas orações e das tuas palavras, pode e vai desenvolver uma obra grandiosa através da vida de pessoas que estão servindo nesses lugares. Então quero te convidar a fazermos algo um pouco diferente hoje. Normalmente, sempre iniciamos os nossos encontros com uma oração, mas eu senti que foi necessário darmos este contexto um pouco mais amplo, para que você pudesse se familiarizar com o tom da nossa conversa durante os próximos encontros. Então, neste momento, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo, a fechar os teus olhos e apresentar a Deus não somente este nosso encontro desta tarde, mas assim como passaremos semanas conversando sobre isso, que Ele seja aquele que vai te guiar em cada um desses momentos de aprendizado para a honra e glória do nome dEle. Então que você possa fechar seus olhos e vamos orar neste momento para aprendermos um pouco mais sobre as características deste continente precioso aos olhos do Senhor. Oremos juntos neste momento. Pai amado Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque estamos aqui reunidos na tua presença, juntos mais uma vez, em mais uma tarde, em mais uma ocasião, celebrando o Senhor, porque este é o tempo que temos para sermos ministrados pelo teu Santo Espírito, relacionados à tua obra. Pai Santo, Senhor, a tua palavra nos diz que a tua obra, a obra missionária é algo que surge no teu coração e nos alcança. E o Senhor Jesus, Pai, o teu Filho, o Verbo encarnado, nos confia esta missão. Pai amado Senhor, eu te peço, Senhor, pela minha vida e pela vida de cada um dos que estão sintonizados conosco nesta tarde. Senhor, que nosso entendimento possa ser aberto, não apenas neste programa, mas em todos os outros, que sejamos desafiados pelo teu Santo Espírito a compreendermos aquilo que é necessário para que nós entendamos a tua obra como tu a vês, Pai. Pai Santo, eu te clamo pelas pessoas que talvez nunca tiveram contato com a obra missionária. Espírito Santo, incendeia o coração de cada um dos meus irmãos, para que nós saiamos de cada um desses encontros cheios do desejo do teu Santo Espírito, Pai amado, do desejo por fazer a tua obra e por anunciar o teu evangelho aonde quer que tenhamos a oportunidade. Pai Santo, iniciaremos este tempo precioso de informações, conscientização. Pai Santo, que a nossa mente esteja aberta e o nosso coração disponível para aprendermos aquilo que tu, Espírito Santo, desejas que nós aprendamos. Pai amado, que nós possamos ter o coração aberto para sermos ministrados conforme a tua vontade. Usa-nos, Senhor, nesta tarde e em todos os momentos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Que tal? Você se sente encorajado por aprender um pouco mais? Talvez você já sabia dessas primeiras informações, mas eu quero te convidar a ir um pouco mais fundo. Nesta próxima parte do nosso programa, após o nosso intervalo, nós retornaremos com um pano de fundo histórico, falando um pouco mais sobre aquilo que motivou as primeiras divisões dentro do continente africano. E isto será importante para que você saiba, porque isto que vamos falar tem total relação com aquilo que foi a semente da obra missionária que hoje nós, eu e você, fazemos parte, enquanto denominação, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. Eu quero louvar a Deus pela sua companhia, vou chamar o comercial e logo mais nós voltamos para estarmos juntos. Não sai daí, voltamos em breve, em nome de Jesus.
Estamos de volta, são 3h32 e este é o nosso encontro semanal Missão Desafio em Ação. O nosso encontro onde nós aprendemos um pouco mais sobre a obra missionária e sobre tudo aquilo que Deus tem realizado em toda a terra. Eu quero mandar um abraço especial a você que está sintonizado conosco neste momento, nos acompanhando da sua casa, do seu trabalho, em qualquer lugar. Eu quero mandar um abraço especial para o nosso irmão Esdras Antônio, que nos acompanha desde lá de Rio Claro, aqui em São Paulo. O nosso irmão Roberto Rodrigues, o missionário Rafael Tavares, da região de Tatuí, a irmã Tamara Santos, lá da região de Suzano. Um abraço especial para a nossa irmã Heloísa Sanches, lá de Marília, aqui no estado de São Paulo. Quero mandar um abraço também para a irmã Inês Giuriati, da nossa OBPC de Chapecó, em Santa Catarina. E a irmã Valdete Lopes, que também nos acompanha nesta tarde. Um abraço especial a todos vocês. E se você está chegando agora, na primeira parte do nosso programa, nós estamos falando neste, que é o primeiro episódio da nossa série temática sobre a África. Estamos falando, serão 3 semanas de diálogo e aprendizado sobre este continente que é tão diverso. Então, se você está chegando agora, nós falamos na primeira parte sobre esta diversidade de culturas que existem na África. Que muitas vezes pensamos que a África é um único continente, uma raça apenas de pessoas, um tipo apenas de música, um modo apenas de vestimenta. Mas que a África tem, dentro da sua gigantesca extensão territorial, ela possui inúmeras culturas diferentes. Inúmeras línguas, dialetos, histórias, tradições, visões de mundo. E nesta segunda parte do nosso programa eu quero te convidar a entender um pouco de como foi a origem desses movimentos na África, a origem das divisões olhando para a história desse continente. E nós vamos entender um pouco mais sobre como isto que aconteceu há quase 200 anos atrás, como estas ações impactaram a prática missionária antes e hoje, e vão continuar impactando nos próximos anos. Então eu quero te convidar a estar aprendendo um pouco mais sobre o continente africano. E dentro desta nossa temática, eu quero te falar um pouco sobre as divisões que a África possui. Você sabia que a África, enquanto continente, já falamos que ela possui 2 regiões, a região do Saara, do norte da África, e a região chamada de subsaariana. Mas as várias tribos que viviam na África sofreram influência ao longo do tempo destas ações que foram conduzidas principalmente pelos países da Europa. Neste mapa que você pode acompanhar em várias cores diferentes, estão regiões da África que foram conquistadas, partilhadas e exploradas por nações europeias durante principalmente o século XIX. Você pode acompanhar neste mapa, na porção azul, os territórios africanos que foram conquistados pela França. Territórios que hoje compreendem as nações de Burkina Faso, na qual temos trabalhos, de Benin, da Costa do Marfim, de países como Mauritânia, como Mali. São países que foram conquistados por influência francesa. E até hoje eles carregam nessa sua história de política, de nação, elementos deste período. Nós também encontramos nesses países locais de conquista inglesa, assim como a nação de Gana, este pontinho vermelho, essa região vermelha na África menorzinha do lado esquerdo. Se você olhar a Inglaterra ao lado da França, teve controle de uma grande região do continente africano. Na África do Sul, por exemplo, lá na parte de baixo na África, este símbolo vermelho que você pode ver no mapa, por exemplo, uma das línguas oficiais é o inglês, enquanto que nos países de azul é o francês. Veja, 2 nações diferentes que na história foram brutalmente inimigas, partilharam praticamente metade de um continente entre si. Nós temos países também de influência mista, como o Togo, que é esta manchinha branca no mar azul da África, na parte de baixo. Neste mar azul do domínio francês há uma manchinha branca. É o país do Togo. O Togo foi conquistado pelos alemães no século XIX. E depois da Primeira Guerra Mundial, com a perda dos territórios da Alemanha, ele foi dividido e se revezou entre França e Inglaterra, administrando esse país, explorando esse país. E eu quero convidar você a refletir nisso, porque nós também temos trabalhos de língua portuguesa na África.
Um dos exemplos é Moçambique, país que é representado por este verde, esse amarelinho escuro, aí no mapa da África, na parte sul. Então nós temos Moçambique e Angola, dois territórios dominados por Portugal no século XIX e que hoje ainda preservam como característica o português como sua língua. Você consegue entender o enorme peso que esta dominação, que esta exploração teve na história deste continente? Hoje nós conhecemos a África como um local de, infelizmente, muitas privações do ponto de vista econômico. Muita simplicidade na sua maior expressão. Temos lugares, é bem verdade, que são amplamente desenvolvidos, como a África do Sul. Temos locais no Cairo, no Egito, no Marrocos, que têm um desenvolvimento notável. Mas temos locais até hoje na África sem o básico de água encanada, sem eletricidade, sem as amenidades mais básicas da civilização. E porque em pleno século XXI, onde praticamente para nós é tão essencial quanto o ar que respiramos ter um celular, ter acesso à internet, por que nós temos países neste lugar que são tão privados dessas coisas que para nós são tão básicas? Você já parou para pensar que todas essas coisas têm origem nesta história dessas nações? Você já parou para pensar, talvez, que muitas dessas nações nem sequer tinham esses nomes, mas que tinham outros nomes ao longo do tempo? Você sabia que a Etiópia, que hoje é um local extremamente pobre na África, você sabia que a Etiópia já foi o lar de um dos homens mais ricos, na verdade, segundo a história, do homem mais rico que já existiu, foi domínio de um imperador que se estabeleceu no Mali, que foi o imperador Mansa Musa, estendeu seus domínios até este lugar. E é impressionante porque essas nações hoje são pobres, mas foram lar de inúmeras riquezas e preciosidades no passado. Você sabia que a África possui, a título mundial, uma das maiores reservas de minérios, de petróleo em todo o planeta Terra? Você sabia que na África existiram impérios que dominaram praticamente o mundo conhecido, locais onde o ouro era basicamente do mesmo valor que o vidro hoje em dia? Todos tinham coisas de ouro, o Egito Antigo é prova disso. Nós tínhamos civilizações absurdamente prósperas no mundo antigo na África. Tivemos impérios erguidos, reinos majestosos. E por que hoje vemos pobreza e tristeza? Ora, na Europa, enquanto o continente africano permanecia inexplorado pela ótica europeia, nós tínhamos um afunilamento de recursos. Na Idade Média, no século 8, 9, 10, até o século 15, nós tínhamos na Europa um florescer de ciência e de conhecimento, enquanto que na África nós não tínhamos essa perspectiva. Havia um conhecimento sendo difundido na parte norte do continente, nas regiões do Egito, nas regiões ali da Mauritânia, nós tínhamos um conhecimento feito nas regiões de Argélia, Marrocos, Líbia. Mas o interior da África permanecia um mistério. E então, com o advento das grandes navegações a partir do século XVI, vários navios, expedições e caravanas começaram a sair da Europa, principalmente de países como França e Inglaterra, e entrar neste continente. Descobrir novas terras, descobrir novas culturas. E quando isso aconteceu e foi colocado um olhar sobre as abundantes riquezas naturais que haviam neste lugar, rapidamente começou uma corrida para que este continente fosse colonizado pela perspectiva europeia. E esta colonização, este processo de colonização, ele seguia algumas etapas. E é triste pensarmos nisso. Vamos ver algumas características deste processo de colonização que foram feitas neste tempo. A primeira coisa que acontecia neste processo era a implantação daquela chamada cultura civilizada neste continente. Obviamente, na África tínhamos civilizações.
Mas quando falamos de cultura civilizada, falamos do modo de vida europeu. E usamos a palavra implantação aqui para que você tenha uma distinção muito nítida sobre o contexto dessa palavra. Ora, normalmente ouvimos, enquanto missionários, nós ouvimos o termo vamos implantar um trabalho em um determinado lugar. Vamos implantar uma igreja em determinada região. Vamos implantar uma obra missionária em determinado local. Mas o termo implantar, ele é algo negativo do ponto de vista missionário. O correto é dizermos que vamos plantar um trabalho. A plantação é quando eu coloco uma semente num solo. Ela germina naturalmente e ela cresce ao seu tempo. A implantação é quando eu cavo uma cavidade num solo, um buraco, e coloco ali uma árvore pronta, tapo, e ela não se adapta ou eu não preparo o ambiente para se sincronizar com ela. Eu coloco um elemento estranho àquele ambiente. Foi isso que foi feito neste processo de colonização com os europeus. Então perceba o uso da palavra implantação desta cultura civilizada. Retornando a este quadro, nós temos o segundo elemento que foi feito durante este período, que foi a imposição da língua estrangeira. Nas regiões de Burkina Faso, Togo, Benin, Mali, Argélia, Costa do Marfim, originalmente nós tínhamos inúmeros dialetos, mais de 30, 40 dialetos sendo falados naquele lugar. Nós temos inúmeras línguas, traduções, culturas, mas todos foram forçados colonialmente a falarem a língua daquela nação que os invadia. Por isso que hoje, se você viaja para a África, na região de Burkina Faso, você precisa saber o francês, ou talvez o fufude, ou talvez outro dialeto local, mas principalmente o francês. Você precisa saber o francês para se comunicar com o país da Costa do Marfim. Você precisa saber o francês para se comunicar no Togo. Você precisa saber o francês para se comunicar na Mauritânia. E assim por diante. Todos esses países hoje falam esta língua por influência da sua cultura nativa. Da sua cultura invasora que os colonizou. Você percebe o quão nocivo é isto? O quão cruel foi este processo? E se você acha que talvez não estamos falando de conflitos armados, aí que você se engana. Porque diversos conflitos foram realizados, muitos deles sangrentos. Revoltas ocorreram e inúmeras questões em cada um desses lugares. Nós tivemos em cada um desses países a implementação de instituições burocráticas que são externas ao ambiente de cada povo. Imagine você, talvez, que tinha uma tribo, vivia em perfeita harmonia dentro da sua comunidade e agora você precisa lidar com o mercado, compra, venda, taxa, imposto. Você precisa agora saber lidar com cobranças, exércitos, posicionamentos políticos, demarcações de territórios, leis de comércio. Talvez tudo isso é muito novo para você. E eu te tiro de um ambiente que já estava consolidado por várias centenas de anos, se não milhares de anos. Eu te coloco de paraquedas em uma estrutura que é totalmente estranha a você como pessoa, como indivíduo, como sociedade. Imagine o choque que seria. Imagine, por exemplo, para você ter uma noção do âmbito que estamos falando, que você com 6 anos de idade, acostumado a viver no Brasil, falando português, de repente eu te tiro da tua casa e te solto em uma vila rural no interior da Rússia. E você não conhece ninguém naquele lugar. Você possui apenas 6 anos de idade. Você não sabe ler, você não sabe escrever, você não sabe falar, você não sabe se orientar, você não sabe de nada. Você não é acostumado com aquele frio, não sabe da comida, não sabe da cultura. Você já parou para pensar na dimensão que esse choque teria com você? Agora imagine eu fazer isso, mas não com uma criança de 6 anos, e sim com todo um país. Colocá-lo inteiro, oprimido pela força, em um sistema ao qual ele é completamente estranho. Isso aconteceu em vários lugares da África.
cada qual ao seu modo. A França colonizava de uma forma, a Inglaterra de outra, Portugal de outra, a Alemanha de outra. Mas todos tinham características em comum, que era a imposição dessas coisas. E por último, uma das características mais marcantes do processo de colonização é a implantação, perceba que eu usei a palavra implantação novamente, da religião colonizadora. Não ache que os que colonizaram as províncias da África foram missionários cristãos que estavam interessados na salvação das almas, homens evangélicos que queriam batizar as pessoas com o Espírito Santo. Mas a visão cristã do século XVI, XVII, XVIII era completamente diferente. Então, nós temos uma imposição de uma religião que não levava em consideração moldes culturais, que não levava em consideração pensamentos anteriores, histórias, tradições. Nós temos a imposição triste e lamentável de uma religião que trazia um Cristo para essas pessoas, mas um Cristo que, ao mesmo tempo que se falava de amor, ordenava a matança de quem pensava diferente. Um Cristo que demonizava qualquer tipo de ferramenta que ainda que não tivesse ligação direta com algo espiritual, mas que fosse estranha ao modo europeu de ver o mundo. Você percebe que coisa negativa? E o que é que isso levou? Nós vamos perceber isto. Nós temos um prognóstico deste processo de colonização. E o prognóstico que temos é o seguinte: até hoje, nós percebemos que o continente africano foi e é extremamente marcado por inúmeros conflitos e revoltas. Nós temos, por exemplo, na bandeira de Moçambique, uma foice e um fuzil ali, naquele povo. Nós temos guerras civis que aconteceram em Ruanda, em Angola, em Moçambique, em vários lugares, na Somália, Etiópia, em tantos locais da África. Por que houveram tantas guerras? Por que tantos conflitos e tantas revoltas? Porque nós impusemos algo forçosamente. Quando falo nós, não falo do Brasil apenas, mas falo de toda a civilização dita como ocidental naquele tempo. Você percebe que este processo de colonização, este processo de tratar todos como uma única massa, sem levar em consideração a diferença de cada um, é destruidor para um povo. E aqui nós podemos fazer uma reflexão. Eu quero trazer seu pensamento para isso. O que será que aconteceria conosco se Deus nos visse todos da mesma maneira? Não em relação ao pecado, mas em relação à nossa personalidade. Ora, talvez você seja uma pessoa que tem um tom de voz mais baixo e fala mais suave. Talvez você seja uma pessoa que tem um tom de voz mais exaltado e fala de forma mais expansiva, mais expressiva. O que aconteceria se você subitamente fosse cercado pelo elemento oposto ao seu? Com certeza você se sentiria oprimido, sufocado, incomodado de alguma forma, não é isso? E Deus, ele não carrega nele esta expressão impositiva. Ao contrário, servimos a um Deus que considera cada um dos nossos defeitos e falhas e características ao se relacionar conosco. Somos criação desse Deus, feitos para a obra e o louvor do seu nome. Nós somos filhos amados de um Pai que nos conhece em nossas particularidades. Cada um do jeito que somos. Ele conhece de judeus a gentios, de brancos a negros, de ricos a pobres, a mim e a você. E Deus leva em consideração a linguagem que cada um de nós entendemos, o contexto ao qual cada um de nós pertencemos, ao se relacionar conosco. Agora pense como seria se Deus tratasse todos de igual forma. Todos como judeus, todos como gregos, todos como romanos. Seria difícil, não? E foi isso que foi feito com todos esses países. Foi isso que foi imposto a cada um deles, lamentavelmente. E o resultado disto é que nós tivemos nesses locais um processo de independência tardia. E é por isso que hoje em dia nós temos
conceitos que para nós são tão naturais e que esses países lutam tanto para ter. Por exemplo, países como Moçambique tiveram sua independência recentemente, em 1974, 1975. Eles nem sequer têm 50 anos de independência. Eles nem sequer estão livres da escravidão há mais de 50 anos. Países como Benin, Burkina Faso, Costa do Marfim, a Mauritânia, o Togo, Mali, esses países conseguiram a sua independência naquele que foi conhecido como o Grande Ano Africano, 1960. Você percebe que nós, brasileiros, nós já tínhamos, em 1800, nós já tínhamos um império no Brasil. Nós, em 1888, tínhamos nossa independência. Nós, em 1889, nós tínhamos a nossa república. Nós temos mais de um século de história. E esses países têm 60 anos, 50 anos ou menos. Você percebe a diferença de mundo na qual esta jornada histórica colocou esses povos? Será que você consegue perceber essa diferença no continente africano? E aqui eu quero convidar você a refletir nisso. Que neste momento você não possa olhar, e se você talvez olhou isto até hoje, não olhe a África apenas como um único lugar. Não olhe o trabalho missionário que é realizado naquele continente como apenas um trabalho missionário. Nós temos projetos maravilhosos em andamento em vários países. Vamos falar mais sobre isso na semana que vem, no próximo programa. Nosso tema será sobre a África, mas falaremos especificamente sobre os países da África e a Missão Desafio. Falaremos sobre aquilo que está sendo realizado em Burkina Faso, no Togo, no Benin, em Costa do Marfim, em Gana, na Mauritânia, em Moçambique. Falaremos sobre os desejos de expansão da nossa obra, o que está acontecendo, quem são os missionários que estão indo a novos lugares, como esta obra iniciou. Mas o que eu quero desafiar você é guardar no teu coração uma oração especial sobre este continente. Entenda que as famílias missionárias que estão servindo em Moçambique não são as mesmas famílias que servem em Burkina Faso. Os desafios de Moçambique não são os mesmos desafios deste lugar. Os desafios do Benin não são os desafios da Mauritânia. O povo africano, ele é multiforme. São várias histórias. Cada pessoa é um mundo de ideias, experiências, sensações. E se aumentamos esse escopo, encontramos esta noção aplicada aos países. Dentro da nossa América Latina, nós temos inúmeros países com muitos aspectos em comum. Porém, cada um deles é único. Que nós possamos ter uma visão missiológica correta sobre o continente africano. Olhando para pessoas não apenas como nomes, títulos ou porcentagens. Esta é uma fala que ecoa muito forte no meu coração. Mas olhando para pessoas como pessoas. Olhando para campos como campos. Locais com história própria. Com uma cultura própria. Com uma identidade, uma sequência de eventos própria. Cada um deles. Eu gosto bastante de uma das falas que eu vejo quando leio biografias missionárias, mas que fala que a missão sem as pessoas, ela é um propósito vazio. E é maravilhoso pensarmos porque olharmos para a África como exemplo deste continente que é tão diversificado em pessoas, histórias, países, culturas, línguas, nos conduz à humildade. Nos conduz a percebermos que nós, do nosso lugar de comodismo, não temos todas as respostas, porque nem sequer sabemos fazer todas as perguntas. Talvez sejamos pessoas que ouvimos há 10 anos falarmos de África, mas que talvez não saibamos todos os 50 países. Existem países que talvez não sabemos nem sequer a sua localização no mapa e achamos que conhecemos a África. Eu quero trazer essa reflexão para você porque este é um fato
que, infelizmente, em muitas esferas do círculo cristão evangélico brasileiro e mundial, ainda é presente. Nos Estados Unidos, quando se fala de África, se desconsidera toda esta riqueza que vimos hoje, nesta tarde. Que nós não sejamos assim. Mas o Senhor, através do Espírito Santo, nos desafia a olharmos para cada pessoa de forma única, singular, independente. Eu quero te convidar a ter esse olhar sobre a obra missionária. O propósito da nossa série é desmistificar algumas noções de campo missionário que talvez você possa ter. Quando falamos de missões na América Latina, pensamos que tudo é igual. Falamos de missão na Europa e achamos que a Europa é única e homogênea. Missões na Ásia e automaticamente pensamos em países como China, Japão. Com a África ocorre a mesma coisa. Mas não é assim que o Espírito Santo vê o povo do Senhor. Não é assim que o Espírito Santo vê cada uma daquelas almas naquele país. Não é assim que o livro de Apocalipse narra, quando diz que o Cordeiro comprou para si homens com o seu sangue de todo povo, língua, tribo e nação. Há uma multiformidade na salvação expressa naquele grande dia de Apocalipse. Há uma multiformidade na obra missionária. Porque em Atos, no capítulo 2, quando há o derramamento do Espírito Santo, é dito que aqueles homens reunidos naquele lugar de várias nações ouviam as maravilhas de Deus em sua própria língua. Deus expressou-se de diversas maneiras aos homens, levando em consideração suas características. O Espírito Santo é desta forma. Que eu e você sejamos assim também. Amém? Eu quero agradecer por este nosso encontro, por este momento especial, e a você que esteve comigo durante esta tarde, ao irmão Davidson Assis, ao missionário Davidson, ao irmão Ricardo Miranda que nos acompanha, à irmã Rosana Silva de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Quero deixar o meu abraço especial a cada um de vocês e convidar você para estar conosco nesta próxima terça-feira, às 15 horas da tarde. Nós estaremos dando continuidade a esta nossa série sobre o continente africano, falando agora especificamente de cada um dos países nos quais nós, como Missão Desafio, temos trabalhos desempenhados. Eu quero te convidar a conhecer um pouco mais sobre a nação da Mauritânia, a nação do Togo, do Benin, de Burkina Faso, do Mali, da Costa do Marfim. Eu quero te convidar a conhecer um pouco mais sobre Moçambique. O que será que você sabe sobre esses lugares? Não perde. Separa na tua agenda esse tempo e vem estar conosco em mais uma tarde preciosa de aprendizado. Todas as terças, às 15 horas, nós temos o nosso encontro. Eu me despeço de vocês neste momento, desejo uma boa tarde e que o Espírito Santo do Senhor te conduza no restante desse dia e que você tenha uma semana abençoada no nome de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe e até a próxima terça. Fiquem na paz.